Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam indo muito bem. Nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro de Apocalipse, um livro abençoado, um livro que com certeza fala muito aos nossos corações e tem muitas referências do que está acontecendo aqui, hoje, nos dias atuais, com algumas coisas que estão sendo deixadas para nós na Bíblia, principalmente no livro de Apocalipse, que fala muito, tem muita relação com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu espero que você e a sua família estejam indo muito bem, caminhando de acordo com a graça do Senhor. Se você está nos acompanhando e porventura perdeu algum vídeo, no mesmo canal que você está acessando agora, você tem acesso a todos os outros vídeos sobre esse estudo deste livro abençoado, um livro maravilhoso. Nós vamos dar sequência hoje, embora nós estamos chegando ao final. Provavelmente, fora esta lição de hoje, nós temos mais duas em que nós vamos estar encerrando esse livro abençoado. Então, nós vamos hoje fazer e tentar fazer aqui os dois capítulos que nós temos em mente para fazer, que é o Apocalipse 19 e 20, e com certeza nós vamos dar introdução a algumas outras coisas relacionadas àquilo que nós vamos falar daqui para frente. Mas olha só que coisa interessante, você que está ligadinho, você pega aí a Bíblia, pega o seu caderno, a sua caneta, e vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 19. Eu quero ler um versículo com você. Esse versículo é o versículo 9. Apocalipse, capítulo 19, versículo 9. Enquanto você está abrindo aí, não esqueça, se você tem alguma dúvida, mande para nós, escreva no chat agora, ou escreva aqui embaixo, aqui embaixo do vídeo, você vai ver um formulário. Você clica no formulário, você deixa o seu celular, o seu nome e a sua dúvida que nós vamos responder para você, tá bom? Mas olha só que coisa linda, esse trecho, esse texto, toda essa escrita deixada para nós através da vida de João, que recebeu toda essa revelação, como tudo isso para nós hoje é algo que nos impulsiona a continuar a vencer e a perseverar. Então eu quero pedir para você, neste momento, Apocalipse capítulo 9, 19, capítulo 19, versículo 9, vamos ler aqui. Diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, e mantenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós vamos estar falando sobre isso, nós vamos estar tratando sobre isso. Então, olha só que coisa linda da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é fantástica e nós vamos ver aqui neste livro, né, sobre o júbilo do céu, né? Mas qual será o destino da besta e do falso profeta? Quem vai prender? Como isso vai acontecer? Nós vamos aprender hoje e isso será base também de introdução para o milênio que nós vamos estudar, tá bom? Então, gente, é algo muito importante, mas nós temos que orar. Nós não podemos dar início a um estudo sem a oração. Vamos orar? Pai, nós queremos glorificar o Teu nome neste momento. Abençoamos todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo e através, ó Deus, deste vídeo, tenho certeza de que muitas pessoas ainda irão estar se convertendo ao Senhor. Por isso, ó Pai, nos ajude, nos direcione e faça tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E, ó Deus, que o Senhor nos ajude em todo o tempo, dando sabedoria e entendimento para compreender as Escrituras Sagradas. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. O destino da besta e do falso profeta. Essas duas pestes perniciosas, elas serão condenadas. Elas vão ter o seu fim. E nós vamos ter aqui, nós temos a certeza de que esse fim, ele não está longe de acontecer. E quem vai aprisionar a besta e o falso profeta? Não tem outra forma, não tem outra resposta para te dar a não ser Jesus, o Filho
É ele que vai fazer isso. E como que ele vai fazer isso? Com os olhos como chamas de fogo, né? Como chamas de fogo. Esses olhos clamejantes com sua ira divina, né? E isso é muito importante a gente entender, porque ele vai vir e vai destruir, vai aprisionar realmente para a futura condenação e destruição. Embora essas duas, desses dois elementos ou personagens, vamos dizer assim, né, eles tenham matado muita gente, assassinado multidões de pessoas, eles ainda continuam a recusar a imagem da besta e do próprio falso profeta. E eles não receberão a permissão para morrer. Então, olha só que coisa interessante. Eles mataram muita gente, eles destruíram tantas nações. Mesmo assim, eles ainda vão recusar adorar a imagem da besta e do próprio falso profeta. Aí o que acontece? Eles não vão receber a permissão para morrer, ou seja, eles não passarão pela morte, como nós temos visto, como isso está acontecendo nos dias atuais. Muitas pessoas morrendo, muitas pessoas sendo levadas para estar perto do Pai. E olha só que coisa interessante, mesmo seu poder miraculoso não poderá livrá-los de serem lançados no lago de fogo e enxofre vivos, porque eles não terão a permissão de morrer. Eles não terão a permissão de morrer. Então, olha só que coisa interessante. Os dois não serão mortos, como foram aqueles que foram enganados por eles. Aqueles que foram enganados encontraram a morte, mas aqueles que não foram, mas a besta e o falso profeta, eles não terão permissão para morrer. Eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Bom, aqui você pode dizer assim, nossa, mas qual vai ser o sofrimento desses dois personagens? Nós não temos como mensurar o sofrimento, nós não temos como mensurar o grau de sofrimento, a forma que será implicado no castigo dessas duas pessoas, nesses dois elementos. Mas olha só, é algo muito terrível. Por quê? Se você já se queimou com fogo, você sabe como isso é dolorido. Se você já se queimou ou por algum descuido você deixou a água quente pingar ou até mesmo passar pelas suas mãos, você viu como isso é ruim. E outra coisa interessante gente, agora você imagine um lago, fogo e enxofre, né? Ardente. Isso vai ser terrível para essas duas pessoas. Isso vai ser terrível para esses que mataram tantas pessoas e eliminaram tantas nações. Mas interessante a gente saber de uma coisa muito importante aqui. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Jesus foi o quê? O pregador do fogo do inferno. Porque Jesus falou sobre esse fogo do inferno. Jesus falou sobre o resultado e o fim de todos aqueles que rejeitam adorar a Deus. E Jesus, ele mostra o castigo eterno para as pessoas que não conhecem a Jesus, que é o mesmo destino dessas pessoas, dessas duas pessoas, a besta e o falso profeta, né? Então, olha só que coisa que a gente precisa começar a entender, né? Para Jesus, o castigo eterno era uma realidade terrível. Ele não tinha prazer na miséria eterna dos pecadores. É por isso que ele morreu numa cruz por mim e por você. É porque Jesus ele não tinha naquela época que veio aqui na nossa, na nossa, na terra, no nosso meio. Jesus ele não tinha prazer de ver o ímpio, as pessoas morrerem. Ele não tem prazer de ver o pecador morrendo. Isso, você pode ter certeza disso. É por isso que ele morreu na cruz, para verter o seu sangue que nos purifica de todo pecado e nos dar acesso ao trono da graça, para nós encontrarmos salvação da nossa alma, para que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós possamos estar desfrutando da eternidade com o Pai. Agora, muitos rejeitam isso e muitos têm rejeitado isso. Muitos, devido à sua soberba,
devido à sua arrogância, devido a várias áreas da sua vida que não foram tratadas por Deus, essas pessoas elas sofrerão. Elas já estão sofrendo. E uma das coisas que eu posso dizer para você é que todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus sofrerão muito mais do que aqueles que estão hoje sofrendo por algum motivo ou outro. Eu sempre digo o seguinte: a sua decisão vai levar você, a sua decisão leva você a caminhos. E se você decidir bem, o caminho será bom. Mas se você decidir mal, o caminho será mal. Então nós precisamos começar a avaliar quais são as nossas decisões. Quais são as decisões que nós temos que tomar? Porque é exatamente isso. Jesus tomou uma decisão. Ele morreu na cruz porque ele não queria ver ninguém no inferno, ninguém sendo lançado junto com o falso profeta e a besta nesse lago. E Jesus não tem esse prazer, é por isso que ele morreu e verteu o seu sangue. É lá na cruz, né? E olha só, e essas duas personagens, elas vão sofrer vivas no lago de fogo e enxofre porque eles lutaram contra o cordeiro. Isso aqui é algo que nós precisamos ler e entender. Vamos então, aqui, vamos lá, nós vamos usar um pouquinho a Bíblia aí. Vamos então para Apocalipse capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Você está com a Bíblia aí? Então vamos ler. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, é nesta época que Satanás será acorrentado. Por enquanto, Satanás ainda não será lançado no lago de fogo e enxofre, mas será colocado numa prisão, né? Onde não mais poderá tentar os povos, não poderá enganar, não poderá em nenhum momento usar de suas estratégias e de seus estratagemas para poder iludir o homem para que o homem caia no pecado. Ele não vai poder mais enganar ninguém, inclusive as nações. Então, é aí que começa a aparecer o quê? Vai começar a aparecer, então, vai iniciar os 1000 anos de um governo perfeito, de um governo eterno. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, né? Os 1000 anos no abismo não produzirá em Satanás nenhuma mudança e em seu caráter, nem muito menos em seu caráter. Porque não está no caráter de Satanás receber essa mudança. E preste atenção nisso. Não está em Satanás a mudança. Ele não quer mudar, né? E quando ele for solto, ele será preso por 1000 anos, e quando ele for solto, o que vai acontecer? Uma coisa simples. Ele vai continuar a agir como ele sempre agiu, como o diabo propriamente dito. Então, no milênio, haverá pessoas que se dobrarão ao governo de Cristo, mas seus corações permanecem inimigos de Deus. Olha só, haverá pessoas que dobrarão os seus joelhos ao governo de Cristo, mas o seu coração estará longe de Deus. Serão inimigos do Deus. Eles serão induzidos pelo diabo, responderão prontamente ao seu apelo, provando que a sua obediência a Cristo era fingida. Gente, tome muito cuidado com isso. Isso já acontece nos dias atuais. Nós vemos isso acontecendo. Isso nós vemos acontecendo. E nós temos que começar a perceber o que é certo e o que não é certo, começarmos a entender sobre algumas coisas que você está aprendendo aqui. Então, olha só, eles vão provar a sua obediência ao inimigo assim que o inimigo começaram a chamá-los de volta para o seu lado, né? Então, a obediência de Cristo era fingida. Mas enquanto estiver preso, a terra terá paz juntamente com Cristo. Depois
será lançado no lago de fogo para juntar-se aos seus iludidos. E vou dizer para você, e não é de se admirar que o diabo procure fazer com que as pessoas não leiam o livro do Apocalipse. Por que que as pessoas... Aqui existe um fato interessante. Eu quero passar para você algo muito importante. Qual é esse algo importante? Primeiro, se você é recém-convertido, o livro do Apocalipse hoje vai trazer confusão em sua mente. Então eu aconselho você a ler livros doutrinários, como o livro de João. É um livro muito bom para ser lido quando você é novo convertido. Mas no decorrer dos anos, conforme você vai crescendo na graça do Senhor e no conhecimento dele, aí sim você começa a entrar no livro de Apocalipse para que você comece a entender o que está para acontecer nos dias finais. O erro é que muitas pessoas querem entender o que vai acontecer nos dias finais, mas não estão preparadas para receber tudo aquilo que os dias finais estarão provocando na vida dessas pessoas. E isso é muito importante você saber. E é importante, inclusive, você orientar pessoas. Por que que o inimigo não quer que as pessoas leiam o livro de Apocalipse, do livro de Apocalipse? Porque no livro de Apocalipse ali está a terrível derrota de Satanás. É a terrível derrota de Satanás. Então veja bem, o que eu estou dizendo para você não é para que você não leia o livro, mas que você tenha um pouco de base para que você não confunda algumas coisas do livro de Apocalipse, que é necessário você ter um pouco mais de base doutrinária bíblica. Então, olha só que coisa interessante. O inimigo usa dessa estratégia para impedir das pessoas lerem o livro de Apocalipse. Porque no livro de Apocalipse está ali a derrota de Satanás. Está ali a derrota de Satanás. Então vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, que diz o seguinte. Apocalipse 20, 4 e 5. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, aqui fala da ressurreição. O último grupo de salvos da primeira ressurreição são os mártires da grande tribulação. Eles ressuscitam antes do milênio com os últimos integrantes da primeira ressurreição. Né? Então, as pessoas são aqueles que aceitaram a Cristo e serão recebidos no céu. Ali é a colheita, né? São os rabiscos da colheita que chega até a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. A ressurreição não estaria completa sem esses mártires, essas pessoas que morreram porque não adoraram a besta e muito menos se renderam ao falso profetas. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz o seguinte: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Olha só que coisa maravilhosa. Então, esse versículo está falando dos restantes dos mortos, seriam todos aqueles que os santos, os mártires, eles estão ali sendo contabilizados para estarem juntamente com Cristo e depois do milênio para enfrentarem o julgamento diante do trono de Deus. Então, com isso, nós entendemos, né, sobre algumas coisas importantes da Bíblia com relação ao livro de Apocalipse. E nós vamos entrar no milênio. Mas antes de entrar no milênio, eu gostaria de passar um vídeo para você. E esse vídeo vai, com certeza, dar uma boa introdução. Eu vou falar ainda um pouquinho sobre isso hoje, mas eu também vou trazer na próxima aula, se não me falha a memória, acho que sim, na próxima aula, nós vamos estar falando também, e no final do livro, do estudo, quero trazer uma mensagem para você, de um pastor de Hernandes Dias Lopes, falando sobre o livro do Apocalipse.
Eu acho fantástica essa ministração e eu quero passar isso para você. Mas agora eu gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo que eu vou passar aqui para você, que é a introdução do milênio, tá bom? Então, só um minutinho, nós vamos estar aqui passando para você. Guerras, fome, sofrimento, epidemias, mortes e trevas. As profecias do livro de Apocalipse falam sobre todos os tipos de catástrofes que cairão sobre a terra no fim dos tempos. A Bíblia diz que durante a grande tribulação, a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que decidiram servir ao Anticristo. E no fim desse período de muito sofrimento, o Anticristo reunirá todos os exércitos do mundo para atacar Jerusalém, pois ele sabe que o seu governo estará próximo do fim. Veja o que o profeta Zacarias disse: Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Isso mostra que nada vai se comparar à dor e ao desespero que o povo judeu sofrerá com esse ataque do Anticristo. Nem mesmo os anos do Holocausto e das décadas de guerras com outros países do Oriente Médio poderão ser comparados com o sofrimento que há de vir. E quando tudo estiver perdido e não houver mais esperança, Jesus e os seus santos descerão do céu para salvá-los. Vamos ver o que o profeta diz sobre esse momento. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Depois disso, o Senhor fará com que os soldados do exército do Anticristo sejam consumidos por uma terrível praga, em que os seus corpos, olhos e línguas apodrecerão enquanto eles ainda estiverem em pé. Além disso, as nações inimigas serão tomadas por um espírito de confusão e destruição umas às outras. Então, a besta e o Anticristo serão lançados no lago de fogo para queimarem por toda a eternidade, e Satanás será preso no abismo por um período de 1000 anos. Como lemos agora mesmo na profecia de Zacarias, Jesus irá colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, que se dividirá em dois, e um vale será criado. Dele fluirão águas vivas para fora de Jerusalém. A glória e o poder de Cristo sobre a terra serão tão grandes que o profeta Zacarias ainda diz que haverá muito choro em Jerusalém, pois os israelitas vão olhar para Jesus e reconhecer que ele verdadeiramente é o Messias, que eles rejeitaram e crucificaram. Veja o que o profeta diz: E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aqueles a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale de Megido. Em seguida, a Bíblia diz que haverá um grande luto naquela cidade. E o povo de Israel verá que, mesmo depois de terem rejeitado e perseguido o Filho de Deus, o Senhor ainda terá grande misericórdia por ele e demonstrará que deseja salvá-lo. Não haverá mais mistérios, nem dúvidas. A luz da verdade brilhará sobre toda a terra e todos adorarão a Cristo. Isso marcará o início de uma época gloriosa que será chamada de milênio. O Senhor fará de Jerusalém a capital do mundo e a elevará acima das colinas. E os membros da Igreja de Cristo que foram arrebatados no dia em que o acordo de paz proposto pelo Anticristo foi assinado, voltarão com Cristo e receberão autoridade para julgar e governar com justiça, pois eles foram testados e purificados pelo fogo, da mesma forma que Jesus. Veja o que está escrito: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição.
A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. E todos aqueles que não se curvaram ao anticristo e morreram defendendo e pregando a palavra de Deus durante a grande tribulação, serão ressuscitados e governarão juntamente com Cristo e a sua igreja. Todos estes irão trabalhar em conjunto para assegurar que o mundo cresça em paz, harmonia, justiça e piedade. O milênio será um tempo de paz e harmonia. Não haverá inimizades, ninguém irá explorar o outro, ninguém vai roubar ou matar, e o governo de Jesus será exatamente como Deus pretendeu que fosse antes de Adão e Eva pecarem. As pessoas terão 100 anos e ainda parecerão jovens, e nem os animais precisarão matar uns aos outros para comerem. E você deve estar se perguntando, mas pastor, e quando os 1000 anos acabarem? Bem, por mais que o milênio seja um período onde a paz e a justiça reinarão sobre a terra, esse não é o objetivo final de Deus para a sua criação. Satanás foi preso, mas ainda não tinha sido destruído. Então o inimigo será solto de suas correntes por um curto período e, mais uma vez, fará tudo o que for possível para enganar as nações. Milhões o seguirão, e ele criará um exército poderoso para atacar Jerusalém mais uma vez. Mas o fim de Satanás chegará. Deus enviará fogo do céu e o derrotará juntamente com seu exército. O diabo vai finalmente ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o anticristo, e serão atormentados lá para sempre. Então terá início o último ato de Deus nessa terra, o julgamento final. O apóstolo João teve a seguinte visão desse momento. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Como é bom imaginar que o milênio será um tempo de paz, justiça e alegria, onde as lágrimas e a tristeza não mais existirão. Mas as pessoas mais felizes desse período serão os integrantes da noiva de Cristo. Eles terão a maior recompensa, porque eles fizeram o maior sacrifício, o de entregar a sua vida para Jesus e viver somente para Ele. Então, meu irmão, decida hoje mesmo fazer parte disso. Não permita que o pecado e as coisas que o mundo oferece tomem o lugar do Senhor em seu coração. Eu te garanto que se você escolher seguir Jesus hoje, no futuro, durante o milênio, você será escolhido para reinar junto com Ele. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração por você. Você que já tem ouvido as minhas mensagens, ou você que já tem até ido na igreja, tem ouvido a palavra de Deus, mas ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. Oh, meu irmão, a vida é tão curta, o tempo passa tão rápido, mas a promessa do Senhor é que se você decidir seguir Jesus hoje, você reinará com Ele por toda a eternidade. Será a vida eterna, e a Bíblia diz que a alegria nunca chegará ao fim. Então, meu irmão, se você puder, feche os seus olhos e ore junto comigo, entregando o seu coração a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessas pessoas, ó Deus. Oh, meu Pai, o Senhor já tem tocado no coração delas. O Senhor já tem falado com muitas delas, meu Pai, e chegou o momento delas entregarem as suas vidas para Jesus. Elas vão confessar agora, meu Pai, com a boca, que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas.
Oh, meu Pai, receba, meu Pai, essas orações, essas pessoas que estão clamando a Ti agora e pedindo para Jesus entrar no seu coração. Senhor, assim como o Senhor mudou a minha vida um dia, muda a vida dessas pessoas, meu Pai, essas pessoas que estão com a vida bagunçada, a vida toda atribulada, nada dá certo. É porque até agora elas serviram outros caminhos, elas serviram o inimigo, mas agora elas vão para o lado do vencedor. Oh, meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, derrama da Tua graça, traz salvação, libertação, cura, Jesus, derrama do Teu poder sobre essas pessoas que agora estão acamadas, que agora estão presas num corpo cheio de enfermidade, cheio de doença. Jesus, cura essas pessoas. Eu declaro a cura do Senhor, eu declaro a salvação, a libertação. E eu creio, Senhor, que o Senhor está derramando do Teu poder, da Tua misericórdia, da Tua graça. Senhor, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, meu Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da sua família, que mais e mais pessoas venham se converter através da sua vida. E que o nome do Senhor, meu Pai, seja glorificado para sempre. Oh, Jesus, entra nessa casa, entra nessa família, muda essa história, Jesus. Tira toda maldição, porque a Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo já não há condenação, já não há nada que possa trazer derrota, vergonha, humilhação, mas que o Senhor mude a história, meu Pai, e que a partir de hoje essa pessoa venha caminhar com o Senhor todos os dias da vida dela, custe o que custar, ainda que o inimigo se levante, ainda que as lutas sejam terríveis, que o nome do Senhor seja glorificado e que o Senhor fortaleça essa pessoa para que ela seja fiel até o fim. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ô meu irmão, creia, a Bíblia diz que a salvação é pela fé em Jesus e não por obras, porque ninguém merece, ninguém tem condições de chegar no céu e dizer: Senhor, eu estou aqui porque mereço. Não, ninguém pode fazer isso, porque todos somos pecadores. Mas se você entregou sua vida para Jesus, o sangue dele te purifica e te perdoa. E quando Deus olha para você, ele enxerga a obra de Jesus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deu para você perceber que este vídeo foi o vídeo feito pelo pastor Antônio Júnior. Eu achei muito interessante as colocações que ele fez nesse vídeo e eu decidi passar isso para você. Então nós vamos dar entrada, estamos entrando para falar sobre o milênio, né? Sobre o milênio. Quem vai participar do reino de Cristo? Primeiro, os santos glorificados, os judeus que estiveram vivendo sobre a terra e os gentios que sobreviveram à grande tribulação. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, nós já falamos sobre isso, né? Que haverá sim ainda conversões, haverá ainda meios das pessoas entregarem a sua vida para Cristo, mas não da forma como nós temos hoje, com a disposição do Espírito Santo que vem para nos constranger ao ponto de nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Então o Espírito Santo faz isso, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ao fazer isso, então nós com certeza nós nos entregamos para Cristo. E nessa época, onde os gentios que sobreviveram à grande tribulação entregaram a sua vida para Cristo, foi através da dor, do sofrimento. Lembra que eu falei na parte anterior, falando sobre o quê? Sobre os mártires, sobre os santos, né, que entregaram a sua vida para Jesus, que eles decidiram não se render ao falso profeta e à besta. Então, nessa época do milênio, então agora que seria interessante se você tem um caderno começar a anotar aí. Nessa fase do milênio, a população será reduzida para muito pouco. E a terra será reduzida e a parte, né, a população mais reduzida será a masculina. Olha só, Isaías capítulo 4, do versículo 4:1. Isaías 4:1. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Então somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso
opróbrio. Então, olha só, aí o que acontece é exatamente isso, né? Começa esse tipo de ação, ou seja, a população masculina vai ser reduzida da face da terra e a feminina vai começar a ser muito mais evidenciada. Não estou falando aqui de movimento feminista ou de qualquer tipo de ação, mas estou dizendo aquilo que a palavra diz. Diz que a palavra diz que 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem dizendo. E aí você já entendeu o que nós temos que pensar. Mas aqui, diante desse fato que eu disse para você, haverá uma outra coisa importante aqui. Mesmo assim, a população vai se multiplicar com rapidez. Vamos lá para Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Olha só, coisa maravilhosa. Talvez você já deve ter visto também no vídeo, porque eu vou falar alguns versículos que no próprio vídeo que você assistiu do pastor Antônio Júnior, ele já também passou para nós esses ensinamentos. Fantástico, ensinamento fantástico, ensinamento dentro da palavra de Deus. Então, Isaías 60, 22 diz o seguinte: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Então, olha só, vai multiplicar, então, as nações, né? A população virá a crescer novamente. E Jesus, ele virá para, primeiro, anote aí, Jesus virá para julgar as nações vivas, tá bom? Então, olha lá, ele vai vir julgar as nações vivas e será no vale de Josafá, e será um julgamento baseado no trato dispensado aos irmãos de Jesus. Em Joel capítulo 3, versículo 2, nós lemos o seguinte: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então Jesus virá para julgar as nações vivas. Segundo, ele virá para reinar. Ele vai reinar em justiça, ele é o rei de Israel, ele é o rei de toda a terra e ele será o herdeiro de Davi. Olha só, vamos lá, Lucas 1, 32 e 33 diz o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus do Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, olha só, provavelmente Davi ressurreto estará à frente do governo de Israel. Ezequiel 34, 23 e 24 diz o seguinte: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio deles. Então, é toda uma situação interessante. Então, Jesus vai vir para essas duas coisas. Ele vai vir para julgar as nações vivas e para reinar. Então, ele vem para julgar e vem para reinar. Gente, isso não vai mudar. Isso é a Bíblia que me diz, é a Bíblia que me informa. Então, não tem como mudar essa situação, ok? Não tem como mudar a situação. E aí a gente pensa o seguinte: o que acontecerá no milênio? O que vai acontecer no milênio? Então anote aí também. Primeira coisa, dentro de várias coisas que nós vamos falar aqui, é primeira, no milênio, pela presença de Cristo, prevalecerá a paz e a justiça entre as nações. Quando nós ouvimos paz, virá repentina guerra. Não esqueça disso. Mas olha só, não haverá mais guerras no milênio. Não haverá mais promoção à guerra. Né? Ninguém vai promover a guerra. Né? E se alguém promover a guerra, será imediatamente castigado por causa do reino de paz que estará reinando. E olha só, essa paz será universal. Ou seja, é em todos os lugares. Salmo capítulo 85, versículo 10 diz o seguinte: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Como nós almejamos isso nos dias atuais, não é verdade, gente?
Nós vemos aí tanta injustiça, tantas pessoas praticando injustiça, tantas pessoas promovendo guerra, seja guerra física, guerra verbal, guerra entre as famílias, guerra entre filhos. Nós estamos aqui para promover a paz e a justiça de Deus, que vem pela graça. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Então, o que acontecerá no milênio? Primeiro, no milênio, pela presença de Cristo, prevalecerá a paz e a justiça entre as nações. Segundo, ninguém se queixará de injustiça e opressão. Não haverá clima nem motivo para descontentamento e rebeliões. Por quê? Porque o reino de paz está instalado. Ele foi instalado, esse reino de paz, no milênio. Isaías 11:4 diz assim: julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Gente, como nós queremos ver justiça num mundo de injustiças. Como nós queremos ver pessoas que precisam fazer justiça, precisam fazer justiça e estão fazendo injustiça. Mas veja bem, diante de todo esse cenário que nós estamos contando para você, cada pessoa vai prestar conta das suas decisões e dos seus atos. Então, por que no milênio, o que vai acontecer no milênio é que ninguém vai estar descontente e não vai haver rebelião, porque não vai haver injustiça. A injustiça é um ato pelo qual nós muitas vezes somos castigados devido ao pecado, lógico, que reina sobre a terra, mas nós estamos passando por essa situação muito ruim, muito difícil das injustiças que hoje nós estamos vivendo. Então vamos lá, o que acontecerá no milênio? Primeiro, no milênio, pela presença de Cristo, prevalecerá a paz e a justiça entre as nações. Segundo, ninguém se queixará da injustiça e opressão. Ninguém se queixará da injustiça e opressão, porque não vai haver. E terceiro, haverá pleno derramamento do Espírito Santo. Quantas vezes você já leu Ezequiel 36:27, que diz: porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você leu esse versículo na Bíblia, em Ezequiel 36:27, ele está falando do milênio. Ele está falando das pessoas que estão ali no milênio e estão recebendo a visita do Espírito Santo, porque antes do milênio o Espírito Santo foi retirado. Quando a igreja é arrebatada, ou quando Cristo volta, o Espírito Santo volta para o Pai, né? Não existirá o Espírito Santo pairando sobre a terra, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, né? Mas vai voltar a ter isso a partir desse milênio, quando haverá pleno derramamento do Espírito. Então vamos lá, eu vou repetir isso aqui várias vezes para que você possa guardar. O que acontecerá no milênio? No milênio, pela presença de Cristo, prevalecerá a paz e a justiça entre as nações. Ninguém se queixará da injustiça e da opressão. Haverá pleno derramamento do Espírito Santo. 4. Haverá restauração e renovação em toda a terra. Em toda a terra. Um rio fluirá do templo milenal. Olha só, como que isso vai acontecer? Vai ocorrer um terremoto e esse leito desse rio será aberto por causa desse terremoto e ali haverá então este rio fluindo do templo, né? Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz o seguinte, eu quero aqui abrir para você Zacarias capítulo 14. Abra aí também para que a gente possa estar acompanhando juntos, né, toda essa maravilha de exposição da palavra de Deus, que com certeza nos ajuda muito, gente. Né, nos ajuda muito. Versículo 4, Zacarias 14:4. Naqueles dias estarão os pés sobre os montes. Vou ler de aqui, me perdi. Naquele dia estarão os pés sobre os montes das oliveiras
que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então a gente sabe aqui que essas duas divisões é um canal que vai correr do Mar Morto para o Mar Mediterrâneo, e é aí que vão surgir as águas, o rio fluindo do templo milenal de Cristo. Ezequiel capítulo 47, versículo 8 a 12, nós vamos ler porque é muito importante nós lermos isso. Ezequiel 47, 8 a 12 diz: Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem as campinas e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este. Junto a eles se acharão pescadores, desde Engedi até em Englaim. Haverá um lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo a espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Ou seja, aqui nós vemos algo muito importante: haverá fartura, haverá provisão da fome. A fome será matada por causa dessa situação, desse terremoto que vai abrir, vai dividir o Monte das Oliveiras para o lado oriental, para o lado ocidental, e aí vai achar e vai ter um canal que vai estar correndo desse rio, né, correndo do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo. Mas os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sol. Junto ao rio, a ribanceiras de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não perecerá a sua folha e nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então eu quero que você grave isso, porque nós vamos falar algo muito importante já partindo para o final, nas próximas aulas, sobre isso. Então, haverá condições das pessoas ali receberem o alimento por causa dos peixes. Haverá frutos, haverá fartura, né? Os frutos vão ser para comer, não vai perecer a sua folha e não vai faltar o fruto, ou seja, vai ter condições de sustentar muitas pessoas naquele momento, naquela época. O que acontecerá no milênio? Vamos lá então, nós vamos então ler aqui as 4 coisas que nós já falamos. No milênio, pela presença de Cristo, prevalecerá a paz e a justiça entre as nações. Ninguém vai se queixar da injustiça e opressão. Terceiro, haverá pleno derramamento do Espírito Santo. Quarto, haverá restauração e renovação em toda a terra, porque um rio vai fluir do templo milenal. Ah, meu irmão, olha só que coisa linda agora, como a palavra nos ajuda e nos ajuda muito. Quinto, a vida humana será prolongada. Né? Então, olha só, Isaías capítulo 65 e 20, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. A vida humana será prolongada. Gente, que coisa maravilhosa para aquelas pessoas que passarão no milênio, que estarão no milênio. Sexto, haverá prosperidade geral para todos. No vídeo que nós assistimos aí, você viu que o pastor Antônio Júnior falou sobre Isaías 65, versículo 21 e 22, que diz: Eles reedificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de toda a obra da sua própria mão. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, olha só, haverá prosperidade geral para todos. Hoje, o que nós vemos? Hoje nós vemos que a prosperidade ela está disponível para as pessoas
mas apenas uma camada dela entendeu isso. Não estou falando de prosperidade financeira, mas estou falando mesmo a prosperidade que a Bíblia dá, aquela prosperidade de você render-se a Jesus e ser próspero naquilo que você faz. Muitas pessoas não entendem isso, né? Não entendem isso. Outra coisa, sétimo, haverá mudança no solo. Apocalipse 16:20 diz: toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. Apocalipse 21:1 diz: e o mar já não existe. Então vamos só recapitular aqui rapidamente. Então, o que acontecerá no milênio? Já falamos sete coisas, mas vamos recapitular. Primeiro, no milênio, pela presença de Cristo, prevalecerá a paz e a justiça entre as nações. Segundo, ninguém se queixará da injustiça e opressão. Terceiro, haverá pleno derramamento do Espírito Santo. Quarto, haverá restauração e renovação em toda a terra. Um rio fluirá no templo milenal. Depois, quinto, a vida humana será prolongada. Sexto, haverá prosperidade geral para todos. Sétimo, haverá mudança no solo. Oitavo, haverá mudança no reino animal. Isso vai acontecer sim. Isaías 11:6 e 8 já estava falando sobre isso. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntos, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Gente, isso aqui eu acho fantástico, porque o que acontece no milênio é que as diferenças e que ocorriam e que ocorrem nos dias de hoje serão tiradas. Por isso que eu digo, o que a Bíblia fala para nós? Haverá paz e justiça. É onde existe graça e verdade, paz e justiça, existe um ambiente perfeito, um ambiente de consagração a Deus. E é por isso que os animais se rendem, como parte da criação, se rendem aos pés do Senhor e conseguem viver no meio de toda a criação. Deixa eu te perguntar, você acha que hoje você coloca a mão na toca de uma cobra? Isso? Será que se você vê um urso, você vai dar um abraço nele? É difícil. Mas quando existe essas quatro coisas, graça e verdade, justiça, paz e justiça, você vai ver que o ambiente que se é criado é um ambiente que flui a perfeição de Cristo. E eu vou levar um pouquinho mais além. Aonde existe um ambiente de perfeição a Cristo, existe um ambiente de satisfação em Cristo, que supre tudo aquilo que falta na minha vida. Olha que coisa linda. É muito lindo isso. 9. Nós vamos ler aqui então 9. A maldição será suspensa. Desde a entrada do pecado, a terra, os animais, os homens têm ficado sujeitas a certas maldições lançadas pelo Senhor. Olha só então, Gênesis 3:17 e 18, que diz assim: E Adão disse: Visto que atentaste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu ordenara que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Gente, deixa eu falar uma outra coisa aqui para você também que é muito importante. No milênio haverá graça, verdade, justiça e paz. Mas hoje nós temos isso disponível na nossa vida e pode ser alcançado pela ajuda do Espírito. Eu posso viver na graça, eu posso viver em verdade, eu posso viver em paz, eu posso viver em justiça. Embora o mundo seja injusto, embora eu passe em justiça, você passe em justiça, mas nós podemos viver dentro de uma justiça, dentro de uma paz, dentro de uma graça e uma verdade que produzem em nós um ambiente de perfeição, um ambiente de satisfação. Isso é muito importante nós entendermos. 10º, olha só que coisa interessante. A igreja integrará a administração de Cristo. Ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços
como se fossem objetos de barro. Apocalipse 2, 26 e 27. Queridos, olha que coisa maravilhosa que nós temos aqui, né? A igreja integrará a administração de Cristo. Nós vamos estar juntos com Cristo. 11º ponto, os salvos habitarão na terra celeste, mas virão à terra sempre que quiserem. Teremos um corpo como de Cristo ressurreto, e Ciro comovia, Ciro comovia sem limitações. Ok? Então vamos entender isso aqui. Os salvos habitarão na terra, habitarão na Jerusalém celeste. Mas eles poderão vir à terra. Por que eles poderão vir à terra? No milênio, como não vai haver injustiça, as pessoas que são santas, tiveram o seu corpo glorificado, eles poderão vir à terra e estar desfrutando junto com as pessoas que aqui estão. É meio estranho isso, não é? Mas isso vai acontecer nos dias finais. O pecado não será removido da terra, mas a terra humana será a mesma, mas devido às bênçãos do reinado de Cristo, a presença de Cristo, né? E com Satanás preso, nenhum obstáculo, né, será de impedimento para que isso aconteça. Porque Satanás está preso. Lembra que eu falei? Tudo isso que nós podemos desfrutar é porque Satanás está preso e juntamente com ele está todos os que enganam e tentam obstruir a pessoa, as pessoas para conhecerem a Jesus Cristo. Então, queridos, isso aqui é algo muito importante para nós. É algo muito importante de grande valia. Eu vou parar por aqui para que não se estenda muito a nossa aula, mas eu espero que essa aula tenha sido uma aula muito gostosa. Mas olha só, entenda que no milênio ainda não foi tirado o pecado da terra. Mas o pecado só é movimentado pela ação de Satanás. Ok? Satanás está preso. Satanás foi lançado na prisão por 1000 anos. Então o pecado está adormecido, vamos dizer assim. É por isso que nós vamos poder desfrutar das bênçãos do reinado e da presença de Cristo na terra. Ok? Então, na próxima semana nós vamos falar que Satanás vai ser solto. E o que vai acontecer, irmãos, quando Satanás for solto? Queridos, eu espero que vocês estejam entendendo e desfrutando desse tempo maravilhoso da palavra de Deus. Se você tem entendido, glória a Deus por isso. Se você não tem entendido, tem ficado alguma dúvida, escreva para a gente, tanto no chat como aqui embaixo no vídeo. Você vai ver também algo muito importante para a sua vida. Então não deixe de estar trazendo a sua dúvida. E não perca as duas últimas, eu acho que vamos colocar 3 aulas, as últimas 2 aulas, 2 a 3 aulas, para nós encerrarmos esse livro maravilhoso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você e que a semana que está iniciando seja uma semana cheia de vitória. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, bendizer o Senhor e por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, por cada vida que está nos assistindo. Pedimos, Pai, dê sabedoria para continuarmos entendendo esse livro maravilhoso, esse livro abençoador. E através da Tua presença em nós possamos desfrutar da perfeição e da satisfação perfeita em Cristo, em nós, na nossa vida. Obrigado, Senhor, seja conosco, nos abençoe. Oramos agradecidos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor. E não se esqueça, agindo Deus, quem pedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Deus abençoe, fica na paz do Senhor. E até breve, em nome do Senhor Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe.